Nós vamos continuar trabalhando com a mesma base de dados que nós fizemos duas colunas calculadas na lição anterior. E já vou trazer uma observação inicial que ela é muito importante. A gente está no modo de exibição de relatório. Daria para adicionar uma coluna calculada por aqui. Dá uma olhada. Aqui em dados, em recursos humanos, tem os 3 pontinhos que eu posso adicionar uma nova coluna, sem problema nenhum. Só que tem um detalhe. Quando a gente está lá no outro modo de exibição de tabelas, a gente consegue ver todas as colunas e visualmente isso é importante, até para que você consiga remeter aquela conta que você está acabando de fazer numa nova coluna às colunas que foram utilizadas para esse cálculo. Portanto, dá para fazer por aqui, mas eu não recomendo. Então, clicando fora, por mais que ele busque aqui uma atualização na tela, não modificou nada, porque se nas novas colunas você não adicionar uma nova função, nada acontecerá. Eu vou retornar para o modo de exibição de tabela e nós vamos lá para o final, nas duas últimas colunas que nós calculamos, e já vou fazer aqui uma outra observação interessante. Quem está acostumado a trabalhar com funções matemáticas no Excel, sabe que se você fizer uma função de soma, vamos imaginar que você quer somar várias células de uma coluna. Ele vai agregar as informações dessas diversas células e vai retornar com um total. Aqui no Power BI é um pouquinho diferente e a gente vai verificar depois. Quando eu quiser, por exemplo, somar informações que estão em duas colunas, eu faço uma mais a outra. Vamos testar aqui? Eu vou adicionar uma nova coluna e eu quero, por exemplo, somar aqui o salário com os impostos. Então eu vou colocar aqui salário e impostos. Eu vou simplesmente escolher a informação da coluna salário. Então vou começar a digitar aqui, ele vai aparecer salário bruto mais impostos. E vou apertar Enter. Vocês vão observar que essa coluna salário e impostos, ela retornou para a gente, linha a linha, uma informação exclusiva. Portanto, ele pegou o salário do funcionário mais os impostos e adicionou aqui. Agora a gente vai verificar qual que é o resultado da função soma, que como eu falei lá no Excel, você pega as informações de várias células e ele te retorna um total. Olha como que funciona aqui, você vai ver na prática. A gente vai começar com essa função calculada, que é a soma. Eu vou adicionar uma nova coluna e essa nova coluna ela vai ter a função soma. E calma, porque aqui no Power BI a gente vai trabalhar em inglês. Diferente lá no Excel, que as funções matemáticas elas são traduzidas para o português, a gente vai aqui digitar efetivamente em inglês. Fica tranquilo, porque na nossa apostila vai ter uma lista com todas as funções matemáticas à medida que a gente vá avançando nos exercícios. Essa nova coluna ela vai ser chamada do custo dos funcionários 7,5%, que é o que o gestor pediu para a gente calcular, 7,5%. Mas qual que é a grande jogada aqui? O seu gestor quer saber a representatividade de cada salário individual frente ao todo. Então, para isso, esse custo funcionário 7,5%, eu quero saber o valor dele geral. Então, vai ser o custo funcionário mais 7,5% e vou colocar aqui na frente a palavra geral. E vou utilizar a função sum, que é a de soma, e vou escolher a coluna calculada custo funcionário mais 7,5% e vou fechar parênteses e vou apertar Enter. Olha que interessante, lembra que eu falei que o resultado é diferente no Excel? Quando você faz uma soma no Excel, o resultado vem naquela célula. Por mais que você tenha selecionado uma coluna inteira, como eu acabei de fazer aqui, que foi a coluna inteira custo funcionário mais 7,5%. Aqui, como a gente está trabalhando com base de dados, ao invés de retornar o resultado em uma célula apenas, ele colocou em cada uma das células o mesmo valor, que é o total geral dos custos funcionários mais 7,5%. O que isso significa? Sempre quando a gente trabalha com base de dados, cada linha contém uma informação exclusiva. Então, se cada linha está retornando para a gente aqui 13 milhões, significa que se eu for fazer algum cálculo, eu preciso que essa informação esteja em cada uma delas. E foi isso que foi retornado para a gente aqui agora.
E agora você vai ver a relevância dessa informação está exclusiva em cada uma dessas linhas. Nós vamos criar uma nova coluna e essa nova coluna vai ser a representatividade desse salário individual frente ao todo. Então nós vamos renomear aqui para representatividade em porcentagem. E nós vamos escolher a função divide, ou seja, ele vai dividir um numerador pelo um denominador. No nosso caso, o numerador vai ser o custo do funcionário mais 7,5%, que é basicamente, né, todos os custos dos funcionários mais o aumento que o gestor pediu, e a gente não vai colocar a barra aqui. No Excel, quando a gente vai fazer uma divisão, a gente escolhe o valor do numerador barra o valor do denominador. Mas como é uma função, você tem que trazer os argumentos. Portanto, para eu trocar para o denominador, eu utilizo ponto e vírgula ao invés da barra. E agora eu vou escolher a outra coluna, que foi a que eu acabei de criar, que foi a custo funcionário mais 7,5% geral, e vou fechar parênteses. Antes de eu apertar Enter, eu poderia ter um terceiro argumento nessa função, já prevenindo um erro. No Excel tem uma função chamada seErro, que se a divisão ela for por zero, não retorne um erro. Você poderia colocar um texto alternativo. Aqui no Power BI eu poderia colocar um terceiro argumento que seria mostrar para o Power BI qual valor eu retornaria em caso de erro. Mas tudo bem, vou fechar parênteses e vou apertar Enter. E agora essa nova coluna nos mostra a representatividade. Sem problema de ter aparecido esse número imenso, eu vou mudar para porcentagem e verifica que automaticamente ele puxou duas casas decimais. Se não tivesse acontecido isso, eu poderia digitar. Agora sim, eu sei que o primeiro cargo, né, a primeira linha, me dá uma representatividade de 0,13%, a segunda 0,16% e assim por diante. Agora nós já estamos aptos a gerar um relatório mostrando a representatividade de cada linha em relação ao todo. Vou voltar para a página inicial e vou modificar para exibição de relatório e vamos ver agora comparativamente, efetivamente, o que acontece. Trocando aqui para exibição de relatório, nós vamos ver o que essa nova coluna calculada por meio de funções matemáticas vai nos ajudar. Eu vou clicar na área da tabela que nós criamos e vou adicionar esse campo que nós acabamos de fazer, representatividade. E olha que interessante, rapidamente eu consigo ver cada um dos cargos e a sua representatividade comparado com um todo. Portanto, se aqui no final deu 100%, significa que deu certo e cada um dos cargos tem uma representatividade para esse aumento. Então a gente tem o ADI 7,24%, o LOI 3,44%. Aqui nós temos uma excelente oportunidade para fazer um gráfico de Pareto. Você já conhece esse gráfico? É um dos gráficos que nós vamos tratar aqui nesse curso. Portanto, eu poderia mostrar cada uma dessas informações em um gráfico de Pareto para verificar qual é a regra do 80, em qual desses itens a regra do 80-20 é aplicada. A gente vai manter aqui ainda como uma tabela, mas quando a gente for tratar de gráfico, você pode ter certeza que é um que eu já trago a sugestão para você pesquisar e estar pronto para quando a gente chegar nele. Finalizamos aqui a nossa lição, a gente vai dar continuidade a outras funções matemáticas, mas eu convido você para ir na apostila, porque lá nós temos diversas funções. Aqui a gente trouxe a de soma e de divisão, mas na apostila tem outras tantas funções que você pode e vai aplicar com o seu trabalho no Power BI. Até a próxima lição.